E hoje a gente vai falar os top 7 jogadores aí da história da NBA, na minha opinião, que foram os melhores jogadores que não conseguiram um anel de campeão da liga. E é lógico que a gente vai falar aqui de jogadores que realmente já foram aposentados. Alguns exemplos como Carmelo Anthony, Chris Paul, Westbrook, não vão entrar aqui porque eles ainda estão na ativa e estão atuando pela liga. Então aqui só jogadores que já finalizaram as suas carreiras. E vamos começar com o sétimo lugar. Na sétima posição a gente tem o cara da enterrada, o grande Vince Carter. O Vince Carter, lembrando aí, ele foi a escolha 5 do draft de 98. Esse draft de 98 a gente teve o Nowitzki na posição 9, o Paul Pierce na posição 10. O Vince Carter jogou por 8 times na NBA. Ele jogou pelo Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Atlanta Hawks. Jogou bastante o tio Vince Carter. Ele foi 8 vezes All-Star da NBA, ele foi 2 vezes pro All-NBA Team, ele foi Rookie of the Year no ano dele de novato e ele foi uma vez campeão do campeonato, né, do Slam Dunk, campeonato de enterradas. Que, meu amigo, esse campeonato de enterradas foi um dos melhores da história da NBA, se não o melhor. E o tio Vince Carter, no máximo ele chegou aí, que foi em 2010, ele chegou na final de conferência, na época que ele jogava pelo Orlando Magic. Em 2010, essa final de conferência foi entre Orlando e Boston Celtics, mas a gente sabe que o Boston Celtics acabou levando a melhor, indo para a final contra o Lakers, e acabou perdendo para o Lakers essa final da NBA de 2010. O Vince Carter, um grande jogador aí, né? Um dos grandes nomes da história da NBA, e sem dúvida nenhuma aí é uma tristeza, na verdade toda essa lista é uma tristeza, porque a gente vai ver grandes jogadores que infelizmente não ganharam o caneco, e ele chegou na final de conferência só essa vez. Então a gente fica meio em choque, fala, pô, o Vince Carter, um grande jogador, só chegou essa vez na final de conferência. E olha que ele jogou por muito time, hein? Mas acontece. E na sexta posição a gente tem o grande aí, um dos astros do New York Knicks, se não o maior, né? Talvez a gente pode falar que é o maior astro do New York Knicks, que é o Patrick Ewing. O Patrick Ewing, ele foi a primeira escolha do draft de 85. Ele jogou por 3 times na sua carreira. Ele jogou pro Knicks, é lógico, né? O Seattle Supersonics e o Orlando Magic. Mas, gente, cá entre nós aqui, ele jogou 95% da carreira dele no New York Knicks, então muita gente nem lembra dele jogando nesses outros times. Nesse período ele foi 11 vezes All-Star da NBA, 7 vezes All-NBA Team, assim como o Vince Carter, ele também foi novato do ano no seu primeiro ano da NBA, e ele já tá no Hall da Fama, já foi selecionado aí como um jogador do Hall da Fama da NBA. E o Patrick Ewing aí chegou no máximo, foi quase, ele foi um pouco além do que o Vince Carter chegou na final da conferência. O Patrick Ewing chegou na final da NBA de 1999, quando o Knicks enfrentou o San Antonio Spurs, porém acabaram perdendo para o Spurs. O Spurs estava começando a sua levada ali de, praticamente o final da década de 90, anos 2000, e começo dos anos 2010, que foi esse Spurs chegando a praticamente todos os playoffs, que tentou e ganhando vários títulos aí. Tava começando ali com o Tim Duncan, e o David Robinson já era um dos principais pivôs aí da NBA. Não deu pro New York Knicks nesse ano de 99. E para quem não me conhece, eu sou o Moa, e se você ainda não é inscrito aqui do Rebodunk, clica no botão aqui embaixo, se inscreva para ficar sempre alerta quando a gente lançar novos episódios, e é lógico, ajudar a gente aqui do Rebodunk. E agora os jogadores vão melhorando. Vamos lá, quinta posição, jogadores da NBA que não conseguiram o anel de campeão. Dominique Wilkins foi a terceira escolha do draft de 1982. Esse draft que teve a escolha número 1, James Worthy. Ele jogou por 5 times na história da NBA. Ele jogou no Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Spurs e Orlando Magic. O Dominique Wilkins foi 9 vezes All-Star, 6 vezes All-NBA Team. Ele foi se o Vince Carter foi uma, o Wilkins foi 2 vezes campeão do Slam Dunk, o campeonato de enterradas da NBA, e ele foi uma vez líder em pontuação na temporada regular da NBA. E é lógico também, assim como o Patrick Ewing,
o Dominic Wilkins já foi selecionado aí pro Hall da Fama da NBA. E o Dominic Wilkins bateu na trave mais vezes, mas passou meio que longe. Assim como o Vince Carter, final de conferência, o Patrick Ewing, final da NBA, o Dominic Wilkins chegou 3 anos seguidos, 86, 87, 88, na semifinal de conferência. Eles acabaram caindo aí pro Boston em 86, pro Detroit Pistons em 87 e pro Boston Celtics de novo em 88. Então, Dominic Wilkins bateu muito mais na trave, foi uma das grandes estrelas aí da história do Atlanta Hawks, mas chegou até que meio longe, né? Semifinal de conferência tá meio longe da final. E agora vamos para o quarto lugar, quarto jogador sem anel. A gente tem um astro aí do Utah Jazz da década de 90. Você que assistiu The Last Dance, você sabe do que eu tô falando. É o John Stockton. Ele foi a 16ª escolha no draft de 84. Lembrando que esse draft a gente teve o Hakeem Olajuwon na primeira escolha, o Michael Jordan na terceira e o Charles Barkley na 5ª escolha. Ele só jogou por um time, a carreira toda o Stockton jogou no Utah Jazz. Ele foi 10 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA Team, 9 vezes campeão de assistências e 2 vezes campeão de roubos de bola na temporada regular. E assim como o Patrick Ewing e o Dominic Wilkins, o Stockton já foi selecionado também pro Hall da Fama da NBA. E o Stockton, né, você que assistiu The Last Dance, não precisa nem de eu comentar. Você já conhece, já viu ele. Ele chegou na final da NBA 2 vezes, 2 anos seguidos, que foram nos anos de 97 e 98. Mas, infelizmente, pro Stockton, quem estava do outro lado era Dennis Rodman, Scottie Pippen e Michael Jordan. O Chicago Bulls que estava do outro lado na Conferência Leste. E esse Utah Jazz acabou caindo 2 anos seguidos. Então, a bad aí do John Stockton é ter encontrado esse timaço do Bulls do outro lado. E agora vamos pro pódio. Os 3 melhores jogadores para mim da NBA que não tiveram o anel. Em terceiro lugar a gente tem o Charles Barkley. Ele foi a escolha 5 do draft de 84, que a gente acabou de comentar. Um draft aí que teve o Hakeem Olajuwon na primeira escolha, Jordan na terceira e o Stockton que a gente acabou de falar na 16ª. O Barkley jogou em 3 times, foi no 76ers, Phoenix Suns e Houston Rockets, mas é lógico, né? A gente lembra dele da época do Phoenix Suns. Ele foi 11 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA Team, foi líder em rebotes da temporada regular uma vez e foi uma vez MVP da NBA. E assim como os anteriores aí, ele também já foi selecionado para o Hall da Fama da NBA. E aqui a gente tem o segundo jogador que encontrou Michael Jordan e Scottie Pippen do outro lado, que foi Charles Barkley. Ele chegou também no máximo pelo Phoenix Suns a uma final da NBA no ano de 93. Mas como você que assistiu The Last Dance já sabe, e a gente sabe aqui também, tio Jordan estava do outro lado e não deixou o Charles Barkley ser campeão da NBA. E agora vem 2 feras do basquete. Na segunda posição, Steve Nash. O Nash foi a 15ª escolha do draft de 96. Esse draft de 96 que, assim como o de 84, só teve gente grande só. A primeira escolha desse draft foi o Allen Iverson. Em quinto, o Ray Allen. O Kobe foi o 13º e o Derek Fisher, que jogou muito tempo no Lakers ali, foi a 24ª escolha. O Steve Nash jogou por 3 times na sua carreira. Praticamente ali foi o Phoenix Suns, que ele é o mais conhecido, mais famoso, né? Jogou pelo Dallas Mavericks e encerrou sua carreira no Lakers. Ele foi 8 vezes All-Star, 7 vezes All-NBA Team, 5 vezes campeão de assistências da temporada regular. Ele foi 2 vezes MVP e ele também já foi selecionado para o Hall da Fama da NBA. E o Steve Nash bateu na trave 4 vezes, mas não na final da NBA. Ele chegou 4 vezes na final da conferência. A primeira foi em 2003, que ele estava jogando no Dallas Mavericks, eles perderam para o San Antonio Spurs. E as outras 3 finais aí de conferência que ele chegou foi pelo Phoenix Suns, que foram nos anos 2005, 2006 e 2010. E eles acabaram perdendo aí para o Spurs, para o próprio Dallas Mavericks, que ele tinha jogado antes, e em 2010 para o Los Angeles Lakers. E o Steve Nash nem precisa da gente falar, né? O então treinador aí do Brooklyn Nets, um dos melhores armadores da história da NBA, tanto que ganhou vários anos aí campeão de assistências da liga. E que dó de ver o Steve Nash ter visto, né, ele mandar tão bem naquele Phoenix Suns, levantar esse time
e tão à frente. Depois teve um super time ali no Lakers que ele encerrou sua carreira, mas o Kobe já estava prestes a ter uma lesão ali no começo dos anos 2010 e infelizmente a gente não viu Steve Nash com o anel de campeão. Em primeiríssimo lugar, não tem dúvida, né? Não tem dúvida nenhuma. Melhor jogador e o que a gente tem mais dor no coração de não ter visto esse cara com um título na NBA é o grande Allen Iverson. Ele foi a primeira escolha do draft de 96, que a gente estava comentando, Ray Allen na 5ª escolha, Kobe na 13ª, Steve Nash que a gente acabou de falar na 15ª e o Derek Fisher em 24º. O Allen Iverson jogou em 4 times, ele jogou no 76ers, Denver Nuggets, o Pistons e o Memphis Grizzlies, mas é lógico, né, que ele é mais conhecido aí pelo grande tempo que ele passou no 76ers. Ele foi 11 vezes All-Star, 4 vezes campeão aí por pontos da temporada regular, foi 7 vezes All-NBA Team, 3 vezes campeão de roubos de bola na temporada regular. No seu ano de rookie, não foi o Kobe Bryant o Rookie of the Year, foi o Allen Iverson. E ele ganhou uma vez o prêmio de MVP e também já foi selecionado para o Hall da Fama da NBA. E o Iverson chegou uma vez só na final da NBA e acabou caindo para o Los Angeles Lakers. Isso foi no ano de 2001, na grande final que a gente teve aquela cena dele passando em cima do Ty Lue. E também, olha só, esse time do Lakers estava do outro lado. A gente tinha Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Shaquille O'Neal completamente dominante em quadra e o Kobe que a gente conhece já, né? Então a vida do Iverson foi bem complicada, assim como o Stockton e o Barkley viram Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. O Barkley não, mas o Stockton sim viu o Rodman do outro lado. Infelizmente o Iverson viu Shaquille O'Neal e Kobe Bryant do outro lado em 2001 e não deu pra ele. Fala pra mim, não dá dó? Cara, quando eu tava montando essa lista, cada jogador que eu ia selecionando, ia pegando o histórico, vou passar aqui pra vocês, dá uma dor no coração, porque são 7 ótimos jogadores, 7 jogadores que, pra quem não assistiu na época, eu não assisti todos na época que eles estavam jogando, hoje a gente vê vários highlights, vários jogos, a gente reassiste, e cara, a gente olha e fala, cara, como esse cara jogava e ele não conseguiu um título na NBA. Pô, tantos anos de carreira e acabaram não conseguindo. Dá uma dor no coração, fala pra mim. Mas foi difícil fazer essa lista e sem dúvida nenhuma vai ficar cada vez mais difícil refazê-la. Porque logo grandes jogadores da NBA estão se aposentando aí e essa lista vai ser atualizada sem dúvida nenhuma, mas a dor no coração sempre continua. Então é isso, eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aqui no Rebodunk. Se você não é inscrito aí no Rebodunk, se inscreva aqui no Rebodunk para ajudar a gente a ficar ligado sempre quando lançar episódios novos. E se você chegou até aqui e gostou, é lógico, né, desse episódio aqui dos 7 jogadores sem o anel, dê um like para fazer com que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Então é isso, valeu, falou!